Capítulo 1. O primeiro olhar. Você acha que pode resistir a mim, senhorita Monteiro? Posso tentar. Então, já perdeu. Essas palavras ainda ecoavam na minha cabeça 3 horas depois, enquanto eu tentava me concentrar nos relatórios espalhados pela minha mesa. Mas era inútil. Tudo tinha mudado naquela manhã de segunda-feira, quando Dante Salvatore atravessou as portas de vidro da Montec Investimentos. Ele agiu como se fosse dono não apenas da empresa, mas do ar que todos nós respirávamos. Eu deveria ter sabido que aquele dia seria diferente. Acordei com um aperto no peito, aquela sensação estranha de que algo estava prestes a virar minha vida de cabeça para baixo. Escolhi meu blazer preto mais sério, prendi o cabelo num coque impecável, passei batom vermelho como quem veste uma armadura. Lívia Monteiro não se deixava abalar. Lívia Monteiro era a analista mais competente do departamento financeiro. Lívia Monteiro tinha controle. Ou, pelo menos, tinha, até ele entrar na sala de reuniões. Alto, ombros largos sobre um terno cinza escuro que parecia ter sido costurado diretamente em seu corpo. Cabelos negros ligeiramente despenteados, como se tivesse passado os dedos por eles segundos antes. E aqueles olhos. Meu Deus, aqueles olhos castanhos, tão escuros que pareciam pretos, com um brilho que misturava arrogância, inteligência e algo perigosamente sedutor. Ele não precisou se apresentar, sua presença já dizia tudo. Bom dia! A voz tinha um sotaque italiano suave, mas cada palavra soava como um comando. Sou Dante Salvatore, o novo CEO, e espero que todos aqui estejam prontos para mudanças significativas. Senti meu coração acelerar, mas mantive a expressão neutra. Ao meu redor, vi colegas ajeitando a postura, algumas mulheres arrumando o cabelo discretamente. Ele tinha esse efeito, magnético, perturbador. A Montec Investimentos está estagnada há 2 anos, continuou, caminhando pela sala com passos decididos. Vou revisar cada departamento, cada projeto, cada pessoa. Se você não agregar valor, não ficará aqui. Foi quando nossos olhares se encontraram. Durou apenas 3 segundos, talvez 4, mas senti como se o chão tivesse se movido sob meus pés. Ele parou de andar, inclinou ligeiramente a cabeça como se estivesse me avaliando, me medindo, tentando descobrir algum segredo que eu guardava. Não desviei o olhar, não ia dar a ele essa satisfação. Um sorriso mínimo curvou seus lábios. Não era gentil, era desafiador. Como se eu tivesse acabado de aceitar um jogo cujas regras ainda não conhecia. Você, disse ele, e meu estômago se apertou. Qual seu nome? Lívia Monteiro, respondi, e fiquei irritada por minha voz soar tão firme quando por dentro eu estava desmoronando. Monteiro, repetiu, degustando meu sobrenome como se fosse vinho. Interessante. Você fica. E então ele seguiu em frente, continuando sua apresentação como se não tivesse acabado de virar meu mundo de cabeça para baixo com apenas 2 palavras. Você fica. Gente, ele é absurdamente gostoso. Camila suspirou ao meu lado na hora do almoço, praticamente derretida na cadeira do refeitório. Tipo assim, ilegalmente gostoso. Deveria ser crime um homem ser tão arrogante, completei, cutucando minha salada sem apetite. Eu ia dizer sexy, mas arrogante também funciona. Ela riu, roubando um tomate do meu prato. Mas confessa, Liv, você sentiu também. Todo mundo sentiu. O homem é pura testosterona andando. Eu sou meu chefe, Cá. Tecnicamente, ele é chefe de todo mundo aqui. Exatamente. E eu não misturo trabalho com... Hesitei. Com tesão, ela arqueou uma sobrancelha divertida. Camila, sussurrei, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém tinha ouvido. Ai, Lívia, pelo amor de Deus, você tem 27 anos, não 70. É permitido achar um homem atraente, principalmente quando ele tem aquela voz que parece que está tirando sua roupa só de olhar para você. Senti o rosto esquentar, porque ela estava certa, completamente certa. Ele me olhou diferente, admiti baixinho. Diferente como? Parei, tentando encontrar palavras para algo que eu mesma não entendia. Como se me conhecesse ou quisesse conhecer cada detalhe.
Camila largou o garfo, me encarando com aquele olhar que conhecia há 10 anos, desde a faculdade. O olhar que dizia: estamos entrando em território perigoso e eu adoro isso. Lívia Monteiro, você está atraída pelo novo CEO italiano gostoso. Não estou. Está sim. Não estou. Seus mamilos discordam. Ela apontou para meu blazer e eu cruzei os braços imediatamente mortificada. Está frio aqui. Está 28 graus, meu amor. Antes que eu pudesse responder, senti aquela sensação de estar sendo observada. Levantei os olhos e o vi, 3 mesas à frente, sentado sozinho com um tablet na mão, mas olhando diretamente para mim. Dante Salvatore não desviou o olhar quando me viu percebendo. Pelo contrário, segurou meu olhar com uma intensidade que fez meu coração disparar. Então, devagar, pegou o copo d'água e levou aos lábios sem nunca tirar os olhos de mim. Foi um gesto simples, banal, mas a forma como ele fez, a forma como me olhou enquanto fazia, tinha algo de profundamente íntimo, quase obsceno. Senti calor subir pelo meu pescoço, entre minhas pernas, lugares que não deveriam reagir a um simples olhar. Uau! Camila sussurrou ao meu lado. Ok, vocês dois precisam de um quarto, tipo urgente. Finalmente desviei o olhar, voltando minha atenção para o prato, mas minhas mãos tremiam ligeiramente. Isso é ridículo, murmurei. Isso é química, minha linda, e quando é assim, não adianta lutar. Às 4 da tarde, recebi um e-mail. Dante Salvatore. Para Lívia Monteiro. Assunto: reunião. Minha sala, 18 horas. Traga os relatórios do último trimestre. DS. Simples, direto, profissional. Então por que meu coração estava batendo como se eu tivesse corrido uma maratona? Li e reli a mensagem 10 vezes, procurando algum significado oculto, algo além das palavras formais. Mas não havia nada, apenas uma reunião de trabalho. É só trabalho, Lívia, disse a mim mesma. Comporta-se. Às 6 horas em ponto, bati na porta de mogônio da sala do CEO. Uma parte de mim esperava que ele dissesse entre, mas a porta se abriu e lá estava ele, preenchendo o batente com sua presença impossível de ignorar. Ele se afastou, me dando espaço para entrar, e quando passei por ele, captei seu perfume, amadeirado, levemente picante, misturado com algo que era apenas dele. Meu corpo inteiro reagiu, cada nervo em alerta. A sala era grande, com uma parede inteira de vidro com vista para a cidade. Já estava escurecendo, e as luzes de São Paulo começavam a brilhar como estrelas terrestres. Sente-se, indicou a cadeira em frente à mesa. Obedeci, colocando minha pasta sobre o colo como um escudo, cruzando as pernas, mantendo a postura ereta. Ele se sentou do outro lado, mas não olhou para os papéis, olhou para mim. Você é boa no que faz, não foi uma pergunta. Sim. Confiante, também gosto disso. Ele se recostou na cadeira, dedos entrelaçados sobre o abdômen. Me fale sobre você, Lívia. Meu currículo está no sistema. Não quero fatos, isso eu já vi mais cedo. Quero saber quem você é. O que isso importa? Rebati, confusa e curiosa. Ele sorriu, um sorriso lento, perigoso, que fez algo se apertar no fundo do meu ventre. Porque quero saber se você consegue lidar comigo. A forma como disse lidar comigo deixou claro que não estava falando apenas de trabalho. Consigo lidar com qualquer desafio profissional, respondi, erguendo o queixo. Profissional. Ele se inclinou para frente, apoiando os cotovelos na mesa. Você sempre mantém as coisas estritamente profissionais, senhorita Monteiro? Sempre. Nunca quebra regras? Nunca. Nunca se permite sentir algo inadequado? Meu coração disparou. Ele sabia, de alguma forma, ele sabia exatamente o que estava me fazendo. Senhor Salvatore, minha voz saiu mais rouca do que pretendia. Se me chamou aqui para falar sobre trabalho, podemos começar. Se foi para outra coisa, preciso ir. Ele ficou em silêncio por um longo momento, me estudando com aqueles olhos que pareciam ver através de todas as minhas defesas cuidadosamente construídas. Então, se levantou. Caminhou ao redor da mesa. Cada passo dele fazia meu pulso acelerar. Parou ao meu lado, perto demais, e se apoiou na mesa, olhando para baixo para mim. Você sabe o que eu acho, Lívia? Sua voz tinha baixado, íntima, perigosa. Acho que você passa a vida toda se controlando, sendo a funcionária perfeita, a filha perfeita, a amiga perfeita.
Mas por baixo de todo esse controle tem um fogo. Não conseguia falar, não conseguia respirar. E ele continuou, se inclinando mais perto, seu rosto a centímetros do meu. Quero ver você queimar. Foi quando ele fez a pergunta, aquela que eu não sabia que estava esperando, mas que mudou tudo. Você acha que pode resistir a mim, senhorita Monteiro? Deveria ter me levantado, deveria ter dito que aquilo era inapropriado, deveria mantido meus limites. Mas quando olhei dentro daqueles olhos escuros e desafiadores, quando senti o calor do corpo dele tão perto do meu, quando cada célula do meu ser estava gritando para eu me aproximar, não recuar, posso tentar, sussurrei. O sorriso dele foi desastrador. Então, já perdeu. E naquele momento, no silêncio daquela sala com vista para a cidade, com meu novo chefe me olhando como se eu fosse a única coisa que importava no mundo, percebi uma verdade terrível. Ele estava certo. Eu já tinha perdido. Capítulo 2. Jogos perigosos. Acordei na terça-feira com a sensação de que tinha dormido dentro de um furacão. O corpo doía de uma tensão que não tinha como explicar. Aquela rigidez de quem passou a noite inteira em estado de alerta, mesmo inconsciente. Tinha sonhado com ele, com aqueles olhos escuros me devorando, com aquela voz sussurrando coisas que me faziam acordar suando, o coração disparado, o corpo pedindo por algo que minha mente ainda insistia em negar. É só atração física, repeti para mim mesma no chuveiro, deixando a água fria percorrer minha pele como punição. Vai passar, tudo passa. Mas quando escolhi a roupa, uma blusa de seda branca que eu sabia que valorizava minha pele, uma saia lápis preta que abraçava meus quadris de forma quase pecaminosa, percebi a mentira. Não estava me vestindo para ir trabalhar, estava me vestindo para ele. E odiava a mim mesma por isso. Não podia ser boba dessa forma, colocar tudo em risco por uma atração repentina. O escritório estava em seu caos matinal habitual quando cheguei. Café sendo preparado, conversas sobre o final de semana, o zunido dos computadores ligando. Normal, mundano, seguro. Até eu sentir aquela presença. Como uma mudança na temperatura do ar, como a pressão antes de uma tempestade. Virei a cabeça e o vi atravessando o corredor, uma pasta sob o braço, falando ao telefone em italiano. As palavras eram rápidas, musicais, mas o tom era de puro comando. Ele estava irritado com alguém, isso ficava claro pela forma como sua mandíbula se movia, tensa. E mesmo irritado, mesmo completamente focado em outra coisa, seus olhos me encontraram. Foi como levar um choque elétrico. Ele não parou de andar, não desviou o olhar, simplesmente me segurou com aquele olhar enquanto passava e foi como se o mundo inteiro tivesse sumido, deixando apenas nós dois, conectados por um fio invisível que puxava, puxava, puxava. Então ele virou a esquina e desapareceu. Respirei pela primeira vez em 30 segundos. Bom dia para você também. Camila apareceu ao meu lado com 2 cafés, me entregando um. Sério, vocês dois precisam parar com essa coisa de olhares intensos no meio do escritório, porque está todo mundo percebendo e eu não quero que você seja chamada ao RH por assédio visual mútuo. Não foi nada, murmurei, tomando um gole grande demais de café e queimando a língua. Claro que não foi, tipo nada mesmo, tipo aquele nada que faz seu rosto ficar vermelho e sua respiração acelerar e... Camila, repreendi. Só estou dizendo, ela levantou as mãos em rendição. Sei que ele é lindo de morrer, mas cuidado, está? Homens assim são perigosos, principalmente quando são seu chefe. Ela estava certa, eu sabia que estava. Mas quando você está à beira de um precipício e algo dentro de você quer pular, saber dos riscos não impede a queda. Apenas torna ela mais aterrorizante e mais excitante. Consegui me concentrar por 3 horas completas de produtividade, onde foquei exclusivamente nos relatórios trimestrais, nas projeções de investimento, nos números que faziam sentido e seguiam regras lógicas. Até meu telefone vibrar com uma mensagem interna. Dante Salvatore, sala de reuniões B, agora. Meu estômago deu um nó. Sala de reuniões B era a menor, a mais isolada, a que usávamos apenas para conversas confidenciais. Balancei a cabeça.
Para de inventar coisas, repreendi a mim mesma. Mas quando me levantei, minhas pernas tremiam. A sala estava vazia quando cheguei, apenas uma mesa de vidro e 6 cadeiras. As persianas estavam fechadas, bloqueando a visão do resto do escritório. Privacidade total. Meu coração batia tão forte que tinha certeza que ele poderia ouvir quando entrou, segundos depois, fechando a porta atrás de si com um clique suave que ecoou como um tiro. Senhorita Monteiro, disse como se estivesse provando meu nome. Você ordenou, respondi erguendo o queixo. Não foi exatamente um convite. Ele sorriu. Aquele sorriso lento, perigoso, que fazia meu corpo inteiro reagir de formas que eu não queria admitir. Verdade, concordou, se aproximando. Não costumo fazer convites, costumo pegar o que quero. O ar ficou pesado entre nós. E o que você quer? Perguntei, minha voz saindo mais rouca do que pretendia. Ele parou a menos de 1 metro de mim, perto o suficiente para eu sentir seu perfume, aquele cheiro amadeirado misturado com algo quente, masculino que fazia minha cabeça girar. Perto o suficiente para ver as minúsculas falhas de cor em seus olhos castanhos, pequenas explosões douradas como fagulhas. Relatórios, disse ele, e por um segundo fiquei confusa. Então ele sorriu, como se soubesse exatamente o que tinha feito comigo. Hesitei, isso vai levar semanas. Então teremos que passar muito tempo juntos. Ele inclinou a cabeça, me estudando. Isso é um problema para você, Lívia? A forma como disse meu nome, sem o senhorita, sem a formalidade, era tão íntima que senti arrepios percorrerem minha espinha. Não, menti. Ótimo, ele se moveu então, rodeando a mesa, mas mantendo os olhos em mim, como um predador circulando a presa. Eu não. Está, ele corta, sua voz suave, mas absoluta. Ontem à noite, depois da nossa conversa, você praticamente correu da minha sala. Esta manhã, quando me viu no corredor, seu corpo inteiro se enrijeceu como se estivesse preparando para fugir. E agora, ele parou exatamente atrás de mim, tão perto que senti o calor do seu corpo nas minhas costas. Está tremendo. Não estava tremendo. Estava. Tenho frio, sussurrei. Mentirosa. A palavra foi dita baixinho, quase com carinho, e foi tão inesperada que me virei para encará-lo. Erro, porque agora estávamos ainda mais pertos, meu corpo a centímetros do dele, e podia ver cada detalhe. A sombra da barba que ele não tinha feito pela manhã, a pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda, a forma como seus lábios se curvavam em um sorriso que era pura tentação. Senhor Salvatore, comecei tentando recuperar algum controle. Dante, corrigiu, quando estamos sozinhos é Dante. Isso não é apropriado. Acredito que nada sobre nós é apropriado, Dolcezza. A palavra italiana rolou de sua língua como mel quente. Mas você ainda não saiu dessa sala. Ele estava certo. Eu tinha a porta às minhas costas, podia simplesmente me virar e sair. Mas meus pés pareciam presos no chão, meu corpo se recusando a obedecer minha mente. Por que está fazendo isso? Perguntei, e odiava como minha voz soou pequena, vulnerável. Algo mudou em sua expressão. O sorriso arrogante sumiu, substituído por algo mais real, mais cru. Porque desde o segundo que entrei naquele prédio ontem e vi você sentada naquela mesa de reuniões, com aquela pose profissional e aquele olhar desafiador, algo dentro de mim se partiu. Ele levantou a mão lentamente, dando-me tempo de recuar, mas eu não recuei. Seus dedos tocaram meu rosto, apenas a mais leve das carícias, traçando minha mandíbula. Você me olhou como se não estivesse impressionada, como se eu fosse apenas mais um homem em mais um terno. E eu percebi que precisava destruir essa indiferença, precisava fazer você me ver. Eu te vejo, sussurrei. Não, seus dedos deslizaram até meu queixo, inclinando meu rosto para cima. Ainda não, mas vai ver, vou garantir isso. Por um momento infinito, achei que ele fosse me beijar. Cada célula do meu corpo gritava por isso. Mas Dante Salvatore não era um homem previsível. Em vez disso, ele se afastou, colocando distância entre nós com tanta deliberação que foi quase doloroso. Amanhã, disse, sua voz voltando àquele tom profissional, como se os últimos minutos não tivessem acontecido. 8 da manhã, minha sala,
traga os relatórios de janeiro a março. Sim, senhor, respondi automaticamente. O sorriso dele retornou, dessa vez com algo próximo de triunfo. Viu? Você consegue ser obediente quando quer. E então ele saiu, me deixando sozinha naquela sala, com o corpo tremendo, o coração disparado e a certeza absoluta de que estava brincando com fogo. E o pior é que eu queria me queimar. Você precisa de uma intervenção, Camila declarou naquela noite, invadindo meu apartamento com uma garrafa de vinho e determinação. Tipo, agora, imediatamente, antes que você faça algo completamente insano. Eu não vou fazer nada insano, disse, aceitando a taça de vinho que ela me ofereceu. Lívia, minha linda, maravilhosa, controlada Lívia. Ela se sentou ao meu lado no sofá, me encarando com aquela seriedade cômica que só ela conseguia. Você está apaixonada pelo seu chefe. Não estou apaixonada. Como ia me apaixonar em um dia? É só atração. Ok. E quando essa atração começou? Ontem de manhã, às 9h17, quando ele entrou na sala de reuniões. Camila quase cuspiu o vinho. Você sabe o horário exato. Amiga, você está mais perdida do que eu pensava. Talvez estivesse, porque não conseguia parar de pensar nele. Na forma como tinha tocado meu rosto, na forma como tinha me olhado como se eu fosse a única coisa que importava no universo inteiro, na forma como tinha dito amanhã como uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo. Ele é perigoso, Ká, admiti baixinho, o tipo de perigoso que te faz esquecer quem você é. Liv, eu te conheço há 10 anos de você fazendo tudo certinho, trabalho perfeito, vida social controlada, relacionamentos mornos com homens apropriados que não mexiam com você de verdade. Quando foi a última vez que você sentiu algo assim? Nunca, sussurrei. Exatamente. Ela pegou minha mão. Talvez seja a hora de parar de ter tanto medo de viver. Não estou incentivando a nada demais, tipo um relacionamento, mas não vejo problema de você se sentir bem em ser vista ou desejada. Suas palavras ficaram ecoando na minha cabeça muito depois dela ir embora. Deitada na cama, olhando para o celular, vi a mensagem que tinha chegado há 15 minutos. Dante Salvatore. Não consegue dormir? Meu coração disparou. Como ele sabia? Eu. Estou dormindo. Esta é uma resposta automática. 3 pontinhos apareceram, desapareceram, apareceram novamente. Dante. Engraçadinha. Eu também não consigo. Quer saber por quê? Não deveria perguntar. Cada instinto racional gritava para eu desligar o telefone. Eu. Por quê? Dante, porque fico pensando em como seu rosto ficou quando toquei você hoje, naquele pequeno suspiro que você deu quando meus dedos roçaram sua pele, na forma como seus olhos escureceram quando pensei em te beijar. Meu corpo inteiro estava em chamas. Isso era loucura, pura loucura. Você não pensou em me beijar. Dante, pensei, e ainda penso, constantemente. É uma tortura extremamente prazerosa. Isso é inapropriado. Então, bloqueie o meu número. Não vá amanhã. Me evite pelo resto da sua vida. Mas nós dois sabemos que você não vai fazer isso. Como pode ter tanta certeza? A resposta demorou. Quando veio, foram apenas 4 palavras, mas foram as 4 palavras que mudaram tudo. Dante, porque você me quer também. Eu não me afastei, porque sei que você me quer. Não respondi, porque não tinha como negar, não tinha como mentir. Então, simplesmente olhei para aquela mensagem até as palavras ficarem embaçadas, até o sono finalmente vir, perturbado por sonhos onde ele tocava mais do que apenas meu rosto, onde eu deixava ele fazer muito mais do que apenas me olhar. E quando acordei na quarta-feira de manhã, com o corpo dolorido de desejo e a mente confusa de medo e excitação, me peguei fazendo algo que nunca tinha feito na vida. Escolhi lingerie bonita, a mais bonita que tinha, renda preta e delicada que abraçava minha pele como uma segunda camada de pecado. Não porque achava que ele ia ver, mas porque eu precisava saber que estava lá, escondida sobre minha roupa profissional, meu segredo, minha rendição silenciosa a algo que estava muito além do meu controle. Olhei meu reflexo no espelho, cabelo solto, caindo em ondas sobre os ombros, batom vermelho, que era pura coragem líquida,
blusa que mostrava apenas uma sugestão de pele na base do pescoço. Quem é você? Pensei, encarando aquela mulher no espelho que parecia eu, mas tinha fogo nos olhos onde antes só havia cautela. E então, com o coração batendo como drums de guerra, peguei os relatórios e fui encontrar meu destino. Porque Camila estava certa. Era hora de parar de ter medo de viver, mesmo que isso significasse me queimar por completo. Capítulo 3. O confronto. 8 da manhã. Sua porta. Minha mão erguida para bater, tremendo imperceptivelmente. Respirei fundo. 1 vez, 2, 3. É só uma reunião de trabalho. Menti para mim mesma pela 1000ª vez. Bati. Avante. A voz dele veio de dentro, aquela palavra italiana que soava como um convite para algo muito além de simplesmente entrar numa sala. Girei a maçaneta e... Meu Deus! Ele estava de pé diante da janela, de costas para mim, falando ao telefone. Mas não era isso que tinha roubado o ar dos meus pulmões. Era o fato de que a jaqueta do terno estava jogada sobre a cadeira, as mangas da camisa branca estavam enroladas até os cotovelos, revelando antebraços fortes e bronzeados. Havia algo profundamente perturbador em ver Dante Salvatore assim, ligeiramente desmontado, um pouco menos polido, e infinitamente mais perigoso. Ele se virou quando me ouviu entrar e nossos olhares se encontraram. Por um segundo, apenas um segundo fugaz, vi algo cruzar seu rosto. Surpresa? Desejo? Algo que parecia muito com fome. Seus olhos percorreram meu corpo em uma avaliação lenta, deliberada, desde meu cabelo solto até meus sapatos de salto, demorando-se no decote, na curva da minha cintura, no comprimento das minhas pernas. E quando voltou para meu rosto, o que vi ali fez meu estômago dar um salto mortal. Ti chiamo dopo, disse ao telefone sem desviar os olhos de mim. Qualcosa de più importante è appena arrivato. Algo mais importante acabou de chegar. Eu tinha estudado um pouco de italiano na faculdade, o suficiente para entender, o suficiente para sentir o calor subir pelo meu pescoço. Ele desligou, colocou o telefone sobre a mesa com um clique suave, e o silêncio que se seguiu foi tão denso que praticamente tinha textura. Você está diferente hoje, disse finalmente, sua voz rouca, carregada. Estou, igual sempre, respondi, mas até eu ouvi a mentira na minha voz. Um sorriso lento curvou seus lábios. Não, não está. Ele começou a andar em minha direção, cada passo medido, deliberado. Seu cabelo está solto. Você nunca usa o cabelo solto no escritório, não é? Minha mão foi automaticamente para os fios, mas ele balançou a cabeça. Não toque, ordenou suavemente. Está perfeito assim. Está devastador assim. Parou diante de mim, tão perto que eu podia ver seu peito subir e descer com cada respiração, tão perto que o perfume dele envolvia completamente meus sentidos. E esse batom, ele continuou, seus olhos fixos nos meus lábios, vermelho, ousado. Os relatórios, disse rapidamente, estendendo a pasta entre nós como um escudo desesperado. Ele olhou para a pasta, depois de volta para mim, e riu. Não foi uma risada divertida, foi baixa, carregada de algo que fez cada nervo do meu corpo se acender. Você realmente acha que me importo com relatórios agora? É por isso que estou aqui. Não. Ele pegou a pasta da minha mão e a jogou sobre a mesa sem sequer olhar para ela. Não é. Meu coração estava batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir, ver, sentir. Então, por que estou aqui? Sussurrei. Ele se aproximou mais, impossível, mas se aproximou mais. Seu corpo a centímetros do meu, seu calor irradiando como ondas. Levantou a mão, lentamente, sempre tão lentamente, como se me desse todas as oportunidades do mundo para recuar, e pegou uma mecha do meu cabelo entre os dedos. Porque eu queria ter uma desculpa para ficar um tempo na sua presença e, porque no fundo, nenhum de nós consegue mais fingir, disse, sua voz baixa, íntima, devastadora. Porque passei a noite inteira acordado pensando em você, no som da sua respiração mudando quando toquei seu rosto, na forma como seus olhos ficaram escuros quando pensei em te beijar, na mensagem que você não respondeu, mas também não negou. Ele enrolou meu cabelo ao redor de seu dedo, uma carícia tão leve que era quase tortura.
porque você veio aqui hoje, com esse cabelo, com esse batom, com essa roupa que está me matando lentamente. Sua voz baixou ainda mais, seus lábios perigosamente próximos dos meus. E por baixo dela, eu apostaria a minha fortuna. Você está usando algo que não deveria, algo que escolheu pensando em mim. Meu rosto ardeu. Como ele sabia? Como diados ele sabia? Isso é presunçoso, consegui dizer, mas minha voz tremeu. É verdade, ele corrigiu, soltando meu cabelo apenas para deslizar os dedos pelo meu pescoço, traçando a linha da minha garganta até a base, onde meu pulso batia descontroladamente. Você é impossível. E você está mentindo, para si mesma, para mim, mas seu corpo não mente. Seus dedos continuaram seu caminho torturante, descendo pela minha clavícula, apenas roçando o início do decote da minha blusa. Dante, foi metade súplica, metade aviso. Diga para eu parar. Seus olhos encontraram os meus e o que vi ali roubou toda a minha capacidade de pensar. Diga e eu paro. Diga que não me quer e eu nunca mais toco em você. Deveria dizer, deveria empurrar aquela mão para longe, virar as costas, sair daquela sala e nunca mais olhar para trás. Mas não consegui. Porque tudo o que ele tinha dito era verdade, cada palavra maldita era verdade. O silêncio se estendeu entre nós, pesado, arregado, elétrico. E então, quando ele percebeu que eu não ia pará-lo, quando viu em meus olhos a rendição que eu não conseguia verbalizar, algo nele se rompeu. Merda, sussurrou ele, você vai ser minha ruína. Então me beijou. Não foi gentil, não foi lento, foi fome crua, necessidade desesperada, meses de desejo comprimidos em segundos. Sua boca tomou a minha com uma urgência que me fez gemir contra seus lábios, e esse som, aquele gemido baixo que escapou da minha garganta, pareceu incendiá-lo completamente. Suas mãos foram para minha cintura, me puxando com força contra ele, e eu podia sentir cada centímetro daquele corpo duro pressionado contra o meu. Senti a parede fria contra minhas costas, quando ele tinha me empurrado contra ela. Então, não houve mais espaço entre nós, apenas calor e necessidade e aquele beijo que estava me destruindo e reconstruindo ao mesmo tempo. Minhas mãos, que eu nem percebi que tinha levantado, estavam em seu cabelo, puxando, desfazendo todo aquele controle cuidadoso que ele mantinha. Ele gemeu contra minha boca e o som viajou direto para a parte mais baixa do meu ventre, acendendo um fogo que eu sabia que seria impossível apagar. Dio, ele murmurou contra meus lábios, sua respiração tão irregular quanto a minha. Você não faz ideia do que está fazendo comigo. Suas mãos subiram pelas minhas costas, pela minha nuca, e então inclinou minha cabeça no ângulo que queria e me beijou mais fundo, sua língua explorando, provando, possuindo. Eu deveria ter me sentido dominada, deveria ter lutado contra aquele controle absoluto que ele exercia sobre meu corpo. Mas tudo o que senti foi livre. Livre para finalmente me render àquilo que tinha lutado contra cada segundo desde que o conheci. Livre para sentir sem culpa. Lívia, meu nome na boca dele era uma prece e uma maldição. Eu era, naquele momento, naquele beijo que parecia não ter fim, eu era completamente dele. E quando finalmente nos separamos, ofegantes, tremendo, olhando um para o outro como sobreviventes de uma tempestade, percebi a verdade que tinha tentado. Isso não era apenas atração. Isso era inevitável. Não podemos, disse, mas nem eu acreditei nas palavras. Já estamos, ele retrucou, sua testa encostada na minha, meu batom borrado em seus lábios, seus olhos fechados como se estivesse memorizando aquele momento. Ele tinha razão. Claro que tinha. E agora? Perguntei, minha voz pequena, vulnerável. Dante abriu os olhos e o que vi ali fez meu coração dar um salto. Havia desejo, sim, mas também algo mais assustador, mais assombroso. Agora, disse ele, suas mãos segurando meu rosto com uma gentileza que contrastava completamente com a urgência, vamos quebrar todas as regras, juntos. Não voltei para minha mesa. Não consigo nem lembrar como cheguei ao banheiro feminino, mas quando me vi diante do espelho, estava o puro caos. Cabelo bagunçado, batom borrado, olhos brilhantes, respiração ainda irregular. Parecia que tinha sido completamente desmontada e refeita. E tinha sido. Meu celular vibrou. Camila. K. SOS na copa, agora. Ela estava me esperando com 2 copos de água gelada e aquele olhar que dizia, sei de tudo e quero detalhes agora. Você transou com ele?
Não foi uma pergunta. Não! Respondi rápido demais, alto demais. Mas quase. Camila. Lívia, eu te conheço e seu rosto está gritando: acabei de ser beijada até perder a consciência. Ela me entregou a água. Conta, tudo, agora. Bebi metade do copo antes de falar. Ele me beijou. E? E eu deixei. Graças a Deus! Como foi? Como explicar, como colocar em palavras a sensação de estar se afogando e voando ao mesmo tempo, de perder e ganhar tudo em um único momento? Foi, parei procurando a palavra certa, devastador. Camila soltou um suspiro longo. Você está apaixonada por ele. Não estou, neguei automaticamente. Está sim, e sabe como eu sei? Porque você está com medo. A Lívia que eu conheço nunca tem medo de nada. Mas amor, amor assusta até os mais corajosos. Amor. A palavra ficou suspensa no ar entre nós como uma acusação. É cedo demais para ser amor, disse, mas minha voz falhou. Existem pessoas que a gente conhece a vida inteira e nunca amamos. E existem pessoas que a gente conhece em um segundo e nunca esquecemos. Ela pegou minha mão. Não luta contra isso, Liv. Só deixa acontecer. Ele é meu chefe. Ela ergue os ombros. Posso perder meu emprego. Dane-se. Posso me machucar. Aí sim, ela apertou minha mão. Está o verdadeiro problema. Mas, meu amor, você já está machucada. Passou anos se protegendo tanto que esqueceu como é realmente viver. Talvez esse italiano impossível seja exatamente o que você precisa para lembrar. Não precisa rotular ou colocar peso maior, só curte o momento. Antes que eu pudesse responder, meu celular vibrou novamente. Dante, jantar comigo, hoje à noite. Não é um pedido. Meu coração disparou novamente. Isso não é sensato. Dante, sensato é chato, e nós estamos muito além de sensato, não acha? Alguém pode nos ver. Dante, então vamos para um lugar onde ninguém nos conheça. Mas vou te ver hoje à noite, Lívia, de um jeito ou de outro. Olhei para Camila, que tinha lido as mensagens por cima do meu ombro e estava sorrindo como uma idiota. Vai, disse ela, coloca aquele vestido preto que você nunca usa porque diz que é muito provocante. E pela primeira vez na vida, Lívia Monteiro faz algo completamente insano. Minhas mãos tremiam enquanto digitava a resposta. Que horas? Dante, 20 horas. Mando meu motorista te buscar. Use algo que me faça esquecer todas as razões pelas quais isso é uma péssima ideia. E se eu não tiver nada assim? Você tem e vai usar, porque quer me torturar tanto quanto eu quero torturar você. Tranquei o celular e olhei para Camila, que estava praticamente pulando de empolgação. Você vai precisar de ajuda para se arrumar, declarou ela. E eu vou precisar de vinho para sobreviver a essa história. Sua casa, 18 horas. Não aceito não como resposta. Não argumentei, porque a verdade era que eu estava aterrorizada. Não do jantar, não de Dante, de mim mesma. Da mulher que estava me tornando. Da mulher que ele estava fazendo emergir de todas as camadas de controle que eu tinha construído ao longo dos anos. Do turbilhão que estava sentindo. Voltei para minha mesa em um estado de semitranse. Tentei trabalhar. Realmente tentei. Mas cada 5 minutos, meus dedos iam automaticamente para meus lábios, traçando onde os dele tinham estado, lembrando do sabor dele, da sensação dele, da forma como tinha me segurado como se eu fosse preciosa e, ao mesmo tempo, como se quisesse me devorar. Às 3 da tarde, recebi mais uma mensagem. Dante, não está conseguindo trabalhar, está? Eu estou sim. Dante, mentirosa. Eu não estou. Só consigo pensar em como você ficou perfeita contra mim, em como sua boca se abriu para mim, em como você gemeu meu nome. Meu rosto ardeu. Olhei ao redor rapidamente, como se alguém pudesse ler as mensagens através do ar. Dante, alguém pode hackear nossas mensagens corporativas.
Dante, então é melhor eu parar de te dizer o quanto quero te despir lentamente hoje à noite, botão por botão, camada por camada, até você estar usando apenas aquela lingerie que eu sei que está usando agora. Meu Deus, meu Deus! Eu, como? Dante, vi através da blusa quando você se inclinou durante o beijo. Renda preta, delicada, absolutamente devastadora. Estou certo? Não respondi. Não consegui. Porque cada palavra dele estava me desmontando de formas que eu nem sabia que eram possíveis. Dante, seu silêncio é uma resposta. E só piora a minha tortura. Mal posso esperar por hoje à noite, Dolceza. Mal posso esperar para descobrir todos os outros segredos que você está escondendo. Tranquei o celular e apoiei a cabeça sobre a mesa. Você está bem? Marina, da mesa ao lado, perguntou preocupada. Sim, menti. Só uma dor de cabeça. Mas não era dor de cabeça. Era aquela sensação estonteante de estar caindo sem rede de segurança, de estar abrindo mão de todo o controle que tinha me definido por tanto tempo. E a parte mais assustadora, eu não queria parar de cair. Me peguei contando os minutos como uma adolescente antes do primeiro encontro. Mas não era o primeiro encontro, porque primeiro encontro significava começar. E nós já tínhamos começado no segundo que nossos olhares se encontraram. Só tínhamos demorado para admitir. Olhei pela janela do escritório, vendo a cidade se preparar para a noite. Luzes acendendo uma por uma. Pessoas voltando para casa. Vidas simples e complicadas se desenrolando. E em algum lugar lá fora, Dante Salvatore estava se preparando para me destruir e me reconstruir. E eu estava me preparando para deixar. Capítulo 4. A noite que mudou tudo. Camila invadiu meu apartamento carregando uma sacola de maquiagem, 2 garrafas de vinho e aquela energia caótica que só ela possuía quando estava em missão. Ok, declarou, jogando tudo no sofá. Temos poucas horas para transformar você de analista corporativa para deusa italiana que vai fazer aquele homem implorar. Vamos começar com vinho. São 6 da tarde, protestei fracamente. E você vai jantar com um homem que literalmente disse que quer te despir camada por camada. Ela já estava abrindo a garrafa. Você precisa de coragem líquida, meu amor, e eu preciso de entretenimento. Então bebe. Bebi. Porque ela estava certa, porque minhas mãos tinham tremido o caminho todo para casa. Porque cada vez que fechava os olhos, sentia aquele beijo novamente. A urgência dele, o calor dele, a forma como tinha me segurado contra a parede, como se eu fosse ar e ele estivesse se afogando. Ele te deixou assim, Camila observou, me estudando por cima da taça de vinho. Completamente desconstruída. É lindo e aterrorizante ao mesmo tempo. Eu não sei o que estou fazendo, Cá. Ninguém sabe, ela disse suavemente. É meio que o ponto. Você só fecha os olhos e confia, arrisca. E se eu me quebrar? Então eu vou estar aqui para juntar os pedaços com você. Como sempre, ela apertou minha mão. Mas algo me diz que esse homem vai segurar você. As palavras ficaram ecoando na minha cabeça enquanto Camila me arrastava para o quarto, abrindo meu armário com a determinação de um general planejando uma guerra. Esse, disse ela, puxando o vestido preto que eu tinha comprado há 2 anos em um momento de loucura e nunca tinha usado. Porque era curto demais, porque as costas eram abertas demais, porque deixava muito pouco para a imaginação e muito espaço para consequências. É muito, comecei. É perfeito, ela me cortou, jogando o vestido na cama. E você vai usar com aqueles escarpins cretos de salto alto, aqueles que fazem suas pernas parecerem infinitas. E vai prender o cabelo meio solto, tipo, acabei de sair da cama, mas fiz parecer acidental. E vai usar aquela maquiagem que diz, sou sofisticada, mas também posso te arruinar. Você pensou muito nisso, observei meio rindo, meio apavorada. Amiga, eu esperei anos por você encontrar alguém que te tirasse desse controle todo. Eu vou aproveitar cada segundo. Ela empurrou a taça de vinho na minha mão. Agora bebe mais e vai tomar banho. Use aquele hidratante cheiroso, faz as unhas, se depila se quiser ou não se quiser porque seu corpo, suas regras. Mas faz tudo se sentindo poderosa, porque você é
Uma hora depois, eu estava diante do espelho e mal reconhecia a mulher que me olhava de volta. O vestido abraçava cada curva como uma segunda pele, terminando na metade da coxa. As costas eram um mergulho profundo, revelando a pele nua até a base da coluna. Cabelo meio preso, algumas mechas caindo estrategicamente ao redor do rosto. Maquiagem suave, mas impactante. Pele luminosa, olhos esfumados, batom nude que de alguma forma conseguia ser mais sensual que o vermelho. E a lingerie por baixo. A mesma linha daquela renda preta delicada que ele tinha visto através da blusa, que ele tinha mencionado naquelas mensagens que tinham me deixado sem ar. Meu Deus, Camila sussurrou atrás de mim. Ele não vai sobreviver. Eu não vou sobreviver, corrigi, meu coração já acelerado. Vocês dois vão se destruir mutuamente da forma mais linda possível. Ela sorriu, ajeitando uma mecha do meu cabelo. E eu quero todos os detalhes amanhã. Todos os detalhes. O interfone tocou às 8 em ponto. Precisão italiana. Senhorita Monteiro, uma voz educada disse. Sou Marco, motorista do Senhor Salvatore. Estou aguardando. Respirei fundo. Camila me deu um abraço apertado. Vai, sussurrou. E esquece todas as regras que você criou para se proteger. Só por hoje. Só por ele. Desci os 3 andares sentindo como se estivesse flutuando. O carro era exatamente o que eu esperaria de Dante. Um Mercedes preto impecável, discreto, mas impossível de ignorar. Marco abriu a porta para mim, e quando entrei, senti o perfume dele. Dante tinha estado ali, recentemente. O cheiro amadeirado e quente dele impregnava o couro do banco. O senhor pediu que eu a levasse para a Via Toscana, Marco disse, enquanto dirigia pelas ruas já escuras de São Paulo. Conhecia. Era um restaurante italiano exclusivo, escondido em uma vila antiga nos jardins. O tipo de lugar onde privacidade era garantida. Meu coração batia tão forte que tinha certeza que Marco podia ouvir do banco da frente. 20 minutos depois, o carro parou diante de uma casa antiga, cercada por muros cobertos de era. Luzes suaves brilhavam através das janelas. Música italiana baixa flutuava no ar. Ele está esperando no jardim privado, Marco disse, abrindo minha porta. Boa noite, senhorita. Atravessei o pequeno corredor, guiada por um garçom silencioso, até uma porta de vidro que dava para um jardim interno. E lá, meu Deus! Mesas pequenas espalhadas sob árvores iluminadas por luzes de fada, flores por todo lugar. E no canto, a mesa mais isolada, mais privada, Dante. Ele estava de costas, olhando para a fonte no centro do jardim, as mãos nos bolsos da calça social preta. Jaqueta do terno já removida, camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos, colarinho aberto mostrando o início do pescoço bronzeado. Como se sentisse minha presença, virou-se. E o mundo parou. A forma como ele me olhou, meu Deus, a forma como ele me olhou. Seus olhos percorreram meu corpo devagar, tão devagar que senti como um toque físico, demorando-se nas pernas, na curva dos quadris, no decote, finalmente chegando ao meu rosto. E o que vi ali fez meu estômago dar um salto mortal. Fome, desejo, reverência e algo mais profundo que eu não conseguia nomear, mas que fez cada nervo do meu corpo se acender. Meu Deus, sussurrou ele, sua voz rouca. Você está tentando me matar. Você pediu para eu usar algo que te fizesse esquecer. Minha voz saiu, mas confiei. Ele caminhou até mim. Não, ele não caminhou. Ele se moveu como um predador. Cada passo medido, poderoso, inevitável. Parou tão perto que senti o calor radiando dele, que captei aquele perfume que tinha me atormentado o dia todo. Se eu te beijar agora, disse ele, seus olhos fixos nos meus lábios, não vamos conseguir jantar, porque não vou conseguir parar. Então, não beije, sussurrei, mesmo que cada célula do meu corpo estivesse o contrário. Um sorriso lento, perigoso, curvou seus lábios. Controlada até o fim. Mas eu vejo, ele levantou a mão, dedos roçando meu rosto com uma leveza que me fez tremer. Vejo como seus olhos ficaram escuros. Vejo como está se segurando para não se jogar nos meus braços. Você é arrogante. Sou honesto. Ele pegou minha mão, entrelaçando nossos dedos e me conduziu para a mesa. Sentamos. O garçom apareceu com vinho, tinto encorpado, perfeito.
Dante pediu por nós em italiano, sua voz fluindo nas palavras como música. Você fala italiano fluentemente, observei, tomando um gole de vinho para acalmar meus nervos. Nasci em Roma, morei lá até os 25. Ele se recostou na cadeira, me estudando. Mas você já sabia disso. Tenho certeza que pesquisou tudo sobre mim. E, perguntou, sorrindo, o que descobriu? Que você assumiu os negócios da família aos 25 depois que seu pai faleceu, que multiplicou a fortuna deles por 10 em 5 anos, que tem reputação de ser implacável, mas justo, e que, hesitei, continue. Seus olhos brilharam com algo próximo de diversão, que você nunca foi fotografado com a mesma mulher 2 vezes. O sorriso sumiu. Algo mais sério tomou seu lugar, porque nenhuma delas me fez sentir isso. Ele se inclinou para frente, pegando minha mão sobre a mesa. Esse aperto no peito quando você entra numa sala. Essa incapacidade de pensar em qualquer outra coisa. Essa necessidade de te ver, te tocar, te ouvir rir. Você acha que eu faço isso com todas? Que eu fico acordado a noite toda pensando em todas? Meu coração estava disparado. Eu não sei o que você faz. Eu trabalho, sempre trabalhei. Empresas, negócios, lucros. Era suficiente. Era tudo. Até você entrar naquela sala, com aquele olhar que me disse, não estou impressionada. E algo em mim quebrou, ou despertou. Ainda não sei. Dante, me deixa terminar, pediu suavemente, porque preciso que você entenda. Eu não faço isso, não misturo trabalho com o que quer que seja isso. Mas você, ele apertou minha mão, você é diferente, desde o primeiro segundo. A comida chegou, mudando o foco do momento. Massas frescas, molhos que cheiravam muito bem, pães artesanais. Mas mal consegui comer, porque cada vez que nossos olhos se encontravam, que nossos dedos roçavam ao alcançar o vinho, sentia aquele puxão no baixo ventre que me dizia que comida era a última coisa que eu queria. Me conta sobre você, ele disse entre uma garfada e outra. A verdadeira Lívia, não a analista, a mulher que se esconde por trás de todos esses mecanismos de defesa. Não há muito a contar. Ele sorriu. Tudo bem, vou descobrir sozinho, uma camada de cada vez. A forma como disse camada me fez lembrar das mensagens, do que ele tinha dito que queria fazer, e senti calor subir pelo meu pescoço entre minhas pernas. Você está corando, observou claramente satisfeito. Está calor aqui. Está a temperatura perfeita. Você está pensando nas mensagens de mais cedo. Ele não estava perguntando. Em como seria, em como eu seria. Isso é presunção, é fato. Continuamos comendo e bebendo, seguindo uma conversa leve. Ele se levantou estendendo a mão. Dança comigo. Não tem música. Como se em resposta, a música no restaurante mudou. Uma canção italiana lenta, suave, feita para 2 corpos se moverem juntos no escuro. Agora tem, disse ele. E tinha algo no jeito que me olhava que não deixava espaço para recusa. Coloquei minha mão na dele e ele me puxou para a pequena área aberta. Seu braço envolveu minha cintura, me puxando até que não houvesse espaço entre nós. Minha mão em seu ombro, a dele na minha costa nua, pele contra pele. E dançamos. Não foi dançar, foi uma conversa sem palavras. Foi cada promessa não dita sendo sussurrada através de cada movimento, cada toque, cada respiração compartilhada. Você está tremendo de novo, ele murmurou contra meu ouvido, seus lábios roçando minha pele. Você me faz tremer. Bom, ele me girou suavemente, me trazendo de volta mais perto ainda. Porque você me destrói, completamente. Sua mão subiu pelas minhas costas nuas, dedos traçando a minha coluna com uma reverência que me fez arquear contra ele. Ouvi meu próprio suspiro, pequeno e necessitado, e senti ele endurecer contra mim em resposta. Lívia, meu nome soou como prece. Se você não me mandar parar, eu vou te beijar. Aqui, agora, na frente de todos. Seu beijo foi diferente dessa vez. Não tinha a urgência desesperada da manhã. Era lento, explorativo, devastador, como se tivesse todo o tempo do mundo para me desmontar, como se cada toque de sua língua contra a minha fosse uma promessa do que viria depois.
Minhas mãos subiram por sua nuca e foram para seu cabelo, puxando, e ele gemeu contra minha boca, um som baixo e gutural que viajou direto entre minhas pernas. Precisamos sair daqui, disse ele contra meus lábios, antes que eu te tome contra essa parede e escandalize todo o restaurante. Sua casa ou a minha? Perguntei e mal reconheci minha própria voz, rouca de desejo. A minha, respondeu imediatamente, porque quando eu te levar para a cama, e vou te levar para a cama, Lívia, não quero ser interrompido por nada nem ninguém. 10 minutos depois, estávamos no carro, Dante tendo deixado dinheiro suficiente para cobrir a conta e uma gorjeta generosa. Sentei no banco de trás, tentando recuperar algum controle sobre minha respiração, sobre meu corpo que estava em chamas. Então, ele entrou atrás de mim, subiu a divisão privática para nos separar da vista do motorista e toda a tentativa de controle evaporou. Vem aqui, ordenou suavemente, me puxando para seu colo. Fui, porque naquele ponto eu teria seguido ele até o fim do mundo. Suas mãos estavam na minha cintura, na minha coxa, subindo lentamente pelo meu vestido enquanto ele beijava meu pescoço, meu ombro, a curva entre meu pescoço e minha orelha que me fez gemer baixinho. Sabe há quanto tempo eu quero fazer isso? Murmurou contra minha pele. Desde que te vi, desde aquele primeiro olhar, quero provar cada centímetro de você. Sua mão deslizou mais para cima, dedos roçando o topo da minha coxa, perigosamente perto do lugar onde eu mais precisava que ele tocasse. Dante, era súplica. Eu sei, Dolceza. Ele mordiscou meu lábio inferior. Eu sei o que você precisa. E vou dar tudo. O carro parou. Olhei pela janela e vi um prédio moderno, vidro e aço, torres que pareciam tocar o céu. Chegamos, Dante disse, mas não soou aliviado, soou torturado. Subimos no elevador privado, seus olhos não saindo de mim nem por um segundo. Quando as portas se fecharam, me pressionou contra a parede espelhada, suas mãos de cada lado do meu rosto me aprisionando. Última chance, disse, sua respiração irregular. Me diz que isso é loucura. Me diz para parar. Olhei dentro daqueles olhos escuros e vi tudo. Desejo, necessidade, vulnerabilidade e algo mais profundo que me assustava e me emocionava ao mesmo tempo. Não quero que você pare, sussurrei. O sorriso dele foi devastador. Então se prepara, murmurou contra meus lábios, porque agora que te tenho, Lívia Monteiro, não vou te deixar ir tão cedo. Capítulo 5. Rendição. As portas do elevador se abriram diretamente para o apartamento dele. Claro que abriam, porque homens como Dante Salvatore não tinham corredores, não tinham vizinhos, não tinham nada que se parecesse com normalidade. Tinham espaços que ocupavam o andar inteiro, com vista de 360 graus para São Paulo reluzindo como um céu de estrelas caído sobre a terra. Mas eu mal vi a decoração. Mal notei o piso de mármore, os móveis modernos, as obras de arte que provavelmente custavam mais que meu apartamento inteiro. Porque tudo o que conseguia ver era ele. Dante, parado no meio daquela vastidão de luxo, me olhando como se eu fosse a única coisa real naquele mundo de vidro e aço. Vem aqui, disse, e não foi um pedido. Meus pés se moveram antes que minha mente pudesse questionar. 1 passo, 2, 3, até estar diante dele, meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ia saltar do peito. Ele levantou a mão, dedos roçando meu rosto com uma gentileza que contrastava completamente com a intensidade em seus olhos. Você está com medo. Não foi uma pergunta. Sim, admiti, porque não havia sentido em mentir, não para ele. De mim? Não, de mim, corrigi, minha voz mal passando de um sussurro. Do que você faz comigo, de quem eu me torno quando estou perto de você. Algo mudou em sua expressão, algo profundo e vulnerável que eu não esperava ver no rosto de um homem tão controlado. Eu também estou com medo, confessou, e aquelas palavras vindas dele me desarrumaram completamente. Porque nunca senti isso, essa necessidade, essa certeza de que se não te tocar, se não te tiver, vou enlouquecer. Dante.
Mas ao mesmo tempo, ele continuou, sua outra mão encontrando minha cintura, me puxando mais perto. Nunca estive tão seguro de algo na minha vida. De você, de nós, dessa loucura toda. E então me beijou. Mas não foi como antes, não tinha urgência, não tinha desespero. Era lento, explorativo, como se estivesse memorizando o sabor de mim. Como se tivéssemos todo o tempo do mundo e ele quisesse usar cada segundo. Minhas mãos subiram por seu peito, sentindo os músculos tensos sob a camisa fina, os batimentos acelerados do coração dele, tão descontrolados quanto o meu. Comecei a abrir os botões, um por um, dedos tremendo ligeiramente. Ele se afastou apenas o suficiente para olhar meus olhos. "Tem certeza?" perguntou, e havia tanta vulnerabilidade naquela pergunta que meu coração se partiu e se recompôs ao mesmo tempo. Em resposta, terminei de abrir os botões e empurrei a camisa de seus ombros, deixando-a cair no chão. Meu Deus! Ele era... Perfeito não era a palavra certa, porque perfeição implica em algo frio, intocável. E Dante era puro calor, pura vida, puro poder contido. Ombros largos, peito definido, abdômen marcado, levando para baixo em uma linha que desaparecia sob a calça. Pele bronzeada e quente sob minhas mãos. "Você está me olhando como se fosse me devorar", disse ele, um sorriso divertido curvando seus lábios. "Talvez eu vá", retruquei, surpreendendo a mim mesma com a ousadia. O sorriso dele se transformou em algo mais escuro, mais promissor. "Então, devora, Dolcezza", murmurou, suas mãos encontrando o zíper nas minhas costas. "Mas saiba que vou retribuir. Cada toque, cada beijo, cada gemido que você arrancar de mim." O zíper desceu devagar, seus dedos traçando minha coluna enquanto o faziam, e senti arrepios percorrerem todo o meu corpo. O vestido escorregou, caindo em uma poça de tecido aos meus pés. E lá estava eu, de pé diante dele, usando apenas uma lingerie de renda preta que ele tinha imaginado, que tinha me atormentado nas mensagens. Dante ficou imóvel, completamente imóvel, seus olhos percorrendo cada centímetro de mim, devagar, como se estivesse gravando aquela imagem na memória para sempre. "Madonna", sussurrou, sua voz rouca, quebrada. "Você é... Não existem palavras, simplesmente não existem." Ele me pegou no colo então, e eu envolvi minhas pernas em volta de sua cintura automaticamente, sentindo o calor dele, a dureza dele pressionada exatamente onde eu mais precisava. Caminhou até o quarto, tão grande quanto meu apartamento inteiro, com uma cama imensa diante de janelas de vidro que revelavam a cidade estendida a nossos pés. Me deitou sobre a cama com delicadeza, e então ele estava sobre mim, entre minhas pernas, seu peso delicioso me pressionando contra o colchão. "Vou provar você agora", disse contra minha boca, "cada centímetro, e você vai me dizer o que gosta, onde gosta, como gosta." Suas mãos deslizaram por meu corpo, deixando trilhas de fogo por onde passavam, subindo pelos meus quadris, minha cintura, parando sob meus seios. Seu polegar roçou através da renda e eu arqueei, um gemido escapando dos meus lábios. "Assim?" perguntou, fazendo novamente, observando minha reação com atenção absoluta. "Sim", suspirei, "mas..." Ele sorriu contra minha pele, sua boca substituindo sua mão, beijando através do tecido fino, língua contornando, dentes mordiscando levemente até eu estar me retorcendo sob ele, mãos no cabelo dele, puxando, implorando por mais. "Tão responsiva", murmurou, sua mão descendo pelo meu abdômen, dedos traçando a borda da calcinha, e foi como ser atingida por um raio. Meu corpo inteiro se arqueou, um som saindo da minha garganta que eu nem sabia que era capaz de fazer. "Assim", ele disse, satisfação clara em sua voz, "assim exatamente. Não segura, Lívia, deixa eu te ouvir, deixa eu te sentir." Sua mão deslizou por baixo do tecido, pele contra pele, e quando seus dedos me encontraram, quente, molhada, completamente pronta para ele, foi sua vez de gemer. "Cristo", sussurrou contra meu pescoço, "você está tão pronta para mim, tão perfeita."
Ele me tocou com uma perícia que falava de experiência, mas com uma atenção que falava de algo mais profundo. Observando cada reação minha, ajustando pressão e ritmo, até me ter tremendo, ofegante, à beira de algo devastador. Dante, implorei, por favor. Por favor, o quê? Ele perguntou contra minha orelha, dedos circulando, pressionando, me levando mais alto. Ele se afastou apenas o suficiente para se livrar do resto das roupas, e quando viu completamente nu pela primeira vez, meu coração pulou uma batida. Ele era magnífico, todo músculo definido, todo poder contido, e tão claramente pronto para mim que senti uma onda de poder feminino me percorrer. Eu tinha feito isso. Eu tinha deixado esse homem tão necessitado quanto eu estava. Dante, disse ele, alcançando a gaveta da mesinha de cabeceira. Se vestiu com pressa e voltou para perto de mim. Ele me beijou com uma urgência que roubou meu fôlego, suas mãos em todo lugar, me tocando como se não conseguisse decidir onde queria estar mais. E então, finalmente, se posicionou entre minhas pernas. Olha para mim, ordenou suavemente. Quero ver seus olhos quando eu te tomar pela primeira vez. Nossos olhares se encontraram, se mantiveram, e então ele entrou em mim, devagar, me preenchendo centímetro por centímetro até estar completamente dentro. E foi perfeito, devastador, como se tivéssemos sido feitos exatamente para isso, para esse momento, para essa conexão tão profunda que ia além do físico. Cristo, ele gemeu, testa encostada na minha. Você é, não tem como, tão perfeita. Ficamos assim por um momento, completamente imóveis, apenas sentindo a plenitude, a conexão, o quanto aquilo já era mais do que apenas sexo. E então ele começou a se mover. Lento no início, cada movimento medido, controlado. Mas eu não queria controle, não agora, não quando cada parte de mim estava em chamas por ele. Mais, pedi, minhas pernas envolvendo sua cintura, puxando-o mais fundo, mais forte. Dante, por favor. E ele me deu tudo, movendo-se mais rápido, mais fundo, uma mão segurando meu quadril em um ângulo que fazia cada investida atingir exatamente onde eu precisava. A outra mão entrelaçada com a minha, acima da minha cabeça, dedos apertados, como se estivesse me ancorando ao mundo enquanto me fazia voar. Você é minha, disse ele entre dentes cerrados, seu controle claramente se esvaindo. Diz que é minha, Lívia. Sua, respondi sem hesitar, completamente sua. Ele gemeu, o som gutural e primitivo, e aquilo, combinado com a forma como ele estava me tomando, me levou ao limite. Vou gozar, avisei, sentindo a pressão construindo, construindo, prestes a explodir. Dante, eu vou! Vai, ele ordenou, sua mão descendo entre nossos corpos, dedos encontrando aquele ponto de prazer, circulando, pressionando. Quero te sentir se desfazendo em volta de mim. E eu fui. Caí em um precipício de prazer tão intenso que pensei que fosse morrer. Meu corpo se contraindo em volta dele, ondas após ondas de êxtase percorrendo cada nervo, cada célula, me desfazendo completamente apenas para me reconstruir transformada. E ele me seguiu. Com mais algumas investidas erráticas, seu corpo se tensionando completamente, ele encontrou sua própria liberação, gemendo meu nome como uma prece enquanto se derramava dentro de mim, quente e profundo e absolutamente nosso. Ficamos assim por longos momentos depois, corpos entrelaçados, respirações se acalmando lentamente, suor resfriando em nossa pele. Ele ainda dentro de mim, como se não conseguisse suportar a separação. Finalmente, ele se afastou apenas o suficiente para olhar meu rosto, dedos afastando cabelos grudados em minha testa. Tudo bem? Perguntou suavemente. E algo naquela pergunta, naquele cuidado depois de tanta intensidade, fez lágrimas surgirem em meus olhos. Ei, ele limpou uma lágrima que caiu. Doce, o que foi?
Nada, sussurrei, sorrindo através das lágrimas. Tudo foi. Você é. Não consegui terminar. Porque como colocar em palavras o fato de que acabara de experimentar algo que não sabia que existia, que ele tinha me tocado em lugares que iam além do corpo, que eu estava irremediavelmente e inevitavelmente perdida para esse homem. Eu sei, ele disse, como se lesse meus pensamentos. Eu também. Foi, não há palavras para o que foi. Ele saiu de mim devagar, me fazendo sentir a perda imediatamente, e então me puxou para seu peito, braços envolvendo meu corpo como se quisesse me proteger do mundo inteiro. Fica, sussurrou contra meu cabelo. Hoje, amanhã, sempre que puder, fica comigo. Ok, concordei, porque o que mais eu poderia dizer? Como recusar quando cada parte de mim queria exatamente isso? Adormeci assim, aninhada contra o peito dele, ouvindo o ritmo constante do coração dele se sincronizando com o meu. Segura, completa. E quando acordei no meio da noite e o encontrei acordado me observando na luz suave da cidade que entrava pelas janelas, vi em seus olhos algo que me fez parar de respirar. O que foi? Perguntei. Ele levou um tempo para responder, como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. Estou me apaixonando por você, disse finalmente, e embora sua voz fosse calma, vi a vulnerabilidade naquelas palavras. Sei que é rápido, sei que é loucura, mas não consigo fingir que não é verdade. Meu coração se expandiu no peito, tão grande que doía. Eu também, admiti. Estou caindo, rápido, e estou apavorada. Não tenha medo, ele beijou minha testa. Vou segurar você, prometo. E naquela cama, naquele momento suspenso entre noite e amanhecer, entre quem éramos e quem nos tornaríamos, acreditei nele. Mas o que nenhum de nós sabia era que o mundo real estava esperando. E ele não seria gentil com o que tínhamos construído no escuro. Acordei com luz do sol atravessando as enormes janelas e o cheiro de café italiano forte preenchendo o ar. Por um momento desorientado, não sabia onde estava. Então memórias da noite anterior vieram em ondas. O jantar, a dança, o apartamento dele, aquela noite que tinha mudado tudo. Sentei na cama, puxando o lençol para cobrir minha nudez e encontrei Dante parado diante da janela, usando apenas uma calça de moletom cinza endurado baixo em seus quadris, uma xícara de café na mão, olhando a cidade lá embaixo. Como se sentisse meu movimento, virou-se, e o sorriso que iluminou seu rosto foi tão genuíno, tão despido, que algo se apertou no meu peito. "Bom giorno, Bella", disse, caminhando até a cama. "Café? Por favor." Ele me entregou uma xícara, e quando nossos dedos se tocaram, aquela centelha ainda estava lá. Sempre estaria. Sentou-se na beira da cama, observando enquanto eu tomava um gole. Era perfeito. Claro que era. "Dormiu bem?" perguntou, dedos traçando meu braço nu em carícias distraídas. "Muito", admiti. "Você?" "Melhor do que durmo há anos." Ele se inclinou, beijando meu ombro. "Deveria ser sempre assim, você aqui, todas as manhãs." O pensamento era tentador demais, perigoso demais. "Dante, precisamos conversar sobre tudo isso." Comecei, mas fui interrompida pelo toque do celular dele. Ele suspirou, claramente irritado pela interrupção, mas verificou a tela. Sua expressão mudou. "Preciso atender", disse, se levantando. "É o escritório, desculpa." Observei ele sair do quarto, sua voz mudando para aquele tom profissional e comandante que conhecia tão bem. E a realidade começou a se infiltrar no nosso pequeno bolha de fantasia. O que estávamos fazendo? Ele era meu chefe, eu trabalhava para ele. Isso era complicado, potencialmente desastroso. Quando ele voltou 10 minutos depois, a expressão era séria. "Reunião de emergência", disse. "Hoje, às 11, preciso estar lá." Olhei para o relógio, eram 9h30. "Eu também deveria ir", disse, começando a me levantar. Mas ele me segurou, suas mãos nos meus ombros. "Não assim", disse, "não com você correndo daqui como se fosse algo errado. Isso", ele gesticulou entre nós, "não é errado, Lívia."
Mas é complicado, retruquei. Você sabe que é. As pessoas vão falar. O RH tem regras sobre relacionamentos entre superiores e subordinados. Minha carreira, sua reputação. Dane-se, ele disse com convicção. Dane-se tudo isso. Vou encontrar uma solução. Vou transferir você para outro departamento, ou trazer alguém para supervisionar você, ou não sei, mas vou encontrar um jeito. Dante, não. Ele levantou minha mão, beijando meus dedos. Não vou deixar você ir agora que te encontrei. Não por causa de regras corporativas. Vou fazer dar certo. Confie em mim. E Deus me ajude, eu confiava. Ok, sussurrei. O sorriso dele foi devastador. Ok, repetiu, me puxando para um beijo que prometia muito mais para mais tarde. Agora vamos tomar banho, porque se eu te ver nua mais um minuto, vamos nos atrasar. E então vamos para o escritório fingir ser profissionais pelo resto do dia até eu poder te trazer de volta aqui e te fazer gemer meu nome de novo. Corei, ele riu, e por aquele momento tudo pareceu possível. Se a menos soubéssemos que a tempestade estava apenas começando. Capítulo 6. Quando o mundo descobre. Chegar ao escritório naquela manhã foi como entrar em uma dimensão paralela. Por fora, tudo parecia igual. As mesmas mesas, os mesmos computadores, o mesmo burburinho de segunda-feira. Mas eu tinha mudado, completamente, irrevogavelmente. E tinha certeza de que estava escrito no meu rosto, na forma como eu andava ligeiramente diferente, no meu corpo ainda se lembrando de cada toque. Ninguém percebe, repeti para mim mesma como um mantra. Você está normal, profissional, controlada. Mentira, mentira completa. Lívia Monteiro, a voz de Camila explodiu atrás de mim no segundo em que entrei. Copa, agora, não é negociável. Ela me arrastou antes que eu pudesse protestar, nos trancando na pequena sala de café e me encarando com olhos arregalados. Você não voltou para casa ontem. Não foi uma pergunta. Você não voltou para casa. O que significa? Ela parou para respirar que você dormiu na casa dele. Pode falar mais alto? Acho que o pessoal do andar de cima não ouviu, sussurrei, verificando a porta. Meu Deus, meu Deus! Ela estava praticamente pulando, alegre. Você transou com ele, com o CEO italiano gostoso. Você realmente transou! Meu rosto estava em chamas. Não foi, quer dizer, não foi só isso. Ah, não? Ela cruzou os braços, um sorriso enorme no rosto. Me conta então, que não foi só isso? Como eu explicaria? Como colocaria em palavras a forma como ele tinha me abraçado depois? Como tinha sussurrado que estava se apaixonando por mim? Como tinha me acordado no meio da noite só para me beijar, como se precisasse confirmar que eu ainda estava lá? Foi mais, disse finalmente, minha voz pequena. Foi muito mais. A expressão de Camila suavizou. Você está apaixonada por ele. Não foi uma pergunta dessa vez, foi uma constatação. Estou, admiti, e dizer em voz alta fez real de uma forma aterrorizante. Completamente perdida. E ele? Lembrei do olhar dele naquela manhã, do sorriso genuíno, das palavras deveria ser sempre assim. Ele também, sussurrei. Camila soltou um suspiro longo. Então vocês vão ter que descobrir como fazer isso funcionar, porque, minha linda, todo o escritório vai saber em aproximadamente, ela olhou o relógio, 2 horas. Meu estômago despencou. O quê? Lívia, o carro dele te buscou ontem. Marco é fofoqueiro. O porteiro viu você sair do carro dele esta manhã. As pessoas não são bobas. Ela apertou minha mão. A pergunta não é se vão descobrir, é como vocês vão lidar quando descobrirem. Ela estava certa. Claro que estava. O RH vai surtar, disse, sentindo pânico começar a se instalar. Eu posso perder meu emprego. Ele pode ser processado. Isso é... Respira, Camila ordenou. Você está com ele? Sim. Ele está com você? Sim. Então fodam-se as regras. Vocês são adultos. Vocês descobrem um jeito. Ela me abraçou forte. Mas, Liv, prepara-se, porque hoje vai ser intenso. Ela não sabia nem a metade. 10h30 da manhã e eu sentia os olhares, pequenos, furtivos, mas definitivamente real.
Pessoas sussurrando quando eu passava, sorrisinhos conhecedores, aquela sensação de estar sob um microscópio. Tentei me concentrar no trabalho, realmente tentei, mas então meu telefone vibrou. Dante. Meu escritório, meio-dia, almoço. Eu, as pessoas vão notar. Dante, deixa notarem. Eu, Dante, não podemos ser imprudentes. Dante, não estou sendo imprudente, estou sendo honesto. Não vou te esconder, Lívia. Não vou fingir que você não é importante para mim. Meu coração se apertou, porque era exatamente o que eu queria ouvir e exatamente o que me aterrorizava. Ok, meio-dia. Mas o universo aparentemente tinha outros planos. Às 11h15, fui chamada ao RH. Meu estômago virou gelo. Sandra Carvalho, diretora de recursos humanos, era conhecida por duas coisas: eficiência implacável e tolerância zero para situações inadequadas. E pela forma como me olhou quando entrei em sua sala, soube que estava em território perigoso. Lívia, disse, indicando a cadeira em frente à sua mesa. Senta, por favor. Sentei, mãos cruzadas no colo para esconder como tremiam. Vou direto ao ponto. Sandra se recostou na cadeira, me estudando. Chegaram ao meu conhecimento rumores sobre você e o Sr. Salvatore. Gostaria de ouvir sua versão. Minha mente correu. Negar? Confirmar? Que versão minimizaria o dano? Mas então lembrei das palavras de Dante. Não vou te esconder. Ok, meio-dia. Mas o universo aparentemente tinha outros planos. Às 11h15, fui chamada ao RH. Meu estômago virou gelo. Sandra Carvalho, diretora de recursos humanos, era conhecida por duas coisas: eficiência implacável e tolerância zero para situações inadequadas. E pela forma como me olhou quando entrei em sua sala, soube que estava em território perigoso. Lívia, disse, indicando a cadeira em frente à sua mesa. Senta, por favor. Sentei, mãos cruzadas no colo para esconder como tremiam. Vou direto ao ponto. Sandra se recostou na cadeira, me estudando. Chegaram ao meu conhecimento rumores sobre você e o Sr. Salvatore. Gostaria de ouvir sua versão. Minha mente correu. Negar? Confirmar? Que versão minimizaria o dano? Mas então lembrei das palavras de Dante. Não vou te esconder. Eu disse, erguendo o queixo. Estamos envolvidos. Sandra suspirou, como se estivesse esperando exatamente aquela resposta e odiasse estar certa. Você entende que isso viola nossa política de relacionamentos entre superiores e subordinados diretos? Entendo, mas... Não há mas, Lívia, ela cortou. As regras existem por uma razão, para proteger a empresa, para proteger você. Relacionamentos assim criam conflitos de interesse, favoritismo percebido, potencial para assédio. Não foi assédio, interrompi, minha voz mais firme do que esperava. Foi mútuo, completamente mútuo. Mesmo assim, Sandra abriu uma pasta. Tenho que seguir protocolo. Você será transferida para outro departamento, reportando a outro gerente. O Sr. Salvatore receberá uma advertência formal. E ambos passarão por treinamento obrigatório sobre conduta profissional. Transferida? Meu coração disparou. Para onde? Ainda a definir, mas não pode mais reportar diretamente a ele. Fazia sentido, era o procedimento padrão, mas a ideia de ser arrancada do departamento onde tinha trabalhado tão duro, de ter minha carreira definida por isso... Posso falar com ele primeiro? Pedi. Ele está sendo informado agora, Sandra disse, não sem simpatia. Lívia, entre nós, eu entendo. Ele é bonito, difícil de ignorar. Mas você construiu uma reputação sólida aqui. Não deixe isso destruir o que você trabalhou para conquistar. Saí da SAM sentindo como se tivesse sido atropelada, transferida, advertência, treinamento. As palavras geravam na minha cabeça como fragmentos de vidro. Camila me encontrou no corredor, lendo minha expressão imediatamente. RH? Perguntou suavemente. Assenti. Merda. Concordei, minha voz soando distante para os meus próprios ouvidos. Meu telefone vibrou. Dante. Dante, onde você está? Eu? Corredor. Acabei de sair do RH. Dante, fica aí. Já vou. Não, disse para Camila. Ele não pode vir aqui agora. As pessoas vão ver, vão piorar as coisas.
Mas já era tarde. Dante dobrou a esquina e não havia nada de profissional em como seus olhos me procuraram, em como seu rosto se fechou quando viu minha expressão, em como ele caminhou direto até mim, sem se importar com as 3 pessoas que pararam para observar. Você está bem? Perguntou, sua mão levantando como se fosse tocar meu rosto antes de se lembrar onde estávamos. Estou, menti. Sandra me contou sobre a transferência. Isso é ridículo, ele praticamente rosnou. Vou falar com ela. Vou. Não. Segurei seu braço, percebendo meu erro quando senti um músculo tenso sobre os meus dedos. Não me importo com o protocolo. Sua voz estava baixa, intensa, perigosa. Me importo com você. Como que isso está fazendo com você? E ali, naquele corredor, com pessoas observando, com nossa vida profissional desmoronando ao redor, eu vi. Vi tudo o que ele sentia escrito em seus olhos: frustração, raiva, medo e amor. Tanto amor que fez meu peito doer. Dante, sussurrei, preciso te dizer algo. Ele esperou, tenso como corda de violino prestes a estourar. Você vai se afastar? Perguntou, preocupado. Não, eu não me arrependo, disse, de nada, nem por um segundo. Algo nele se rompeu, eu vi acontecer. Todas aquelas defesas, aquele controle cuidadoso, simplesmente evaporaram. E então ele me abraçou e me beijou. Ali, no corredor, com pelo menos 5 pessoas observando, com sua carreira e a minha penduradas por um fio. Ele simplesmente me beijou como se fôssemos as únicas 2 pessoas no mundo. Foi rápido, apenas alguns segundos, mas foi uma declaração, um fodam-se todos, escrito em absoluta convicção. Quando se afastou, havia desafio em seus olhos. Agora todos sabem, disse, e não me importo, porque você vale mais que qualquer regra corporativa. Você vale tudo. Ao nosso redor, silêncio absoluto. 5 pares de olhos arregalados. E então, inevitavelmente, se afastaram com os telefones em mãos. Mensagens sendo digitadas, a notícia se espalhando como fogo. O CEO e a analista, envolvidos. Você é louco, sussurrei, mas estava sorrindo, porque era louco e perfeito e completamente meu, Dante. Louco por você, ele pegou minha mão, entrelaçando nossos dedos diante de todos. E se isso significa que tenho que lidar com RH, com fofoca, com transferências, tudo bem, vou fazer valer a pena. E naquele momento, no meio do caos que tínhamos criado, percebi algo fundamental. Isso não era apenas atração, não era apenas paixão, não era apenas o começo empolgante de algo novo. Isso era amor, real, bagunçado, complicado, inconveniente, profissional suicídio e completamente inevitável. O resto do dia foi um borrão de reuniões tensas, conversas sussurradas e olhares curiosos. Sandra teve que intervir 3 vezes para dispersar grupos de pessoas discutindo projetos que claramente estavam apenas fofocando. Dante foi chamado à diretoria. Eu fui informada que minha transferência seria efetivada na semana seguinte. Departamento de Estratégia Corporativa. Mesmo nível, mesmo salário. Nenhum favorecimento, mas também nenhuma proximidade direta com ele. Às 6 da tarde, quando finalmente saí do prédio, estava exausta, emocional e fisicamente drenada. E lá estava ele, encostado no carro, esperando. Você vai ser demitido se alguém tirar uma foto, disse, mas não havia força real nas palavras. Já esclarecemos com a diretoria. Ele abriu a porta do carro para mim. Nenhuma regra proíbe relacionamentos entre funcionários de diferentes departamentos, desde que não haja supervisão direta ou conflito de interesse. Você vai para novo departamento, eu continuo como CEO, mas sem poder de aprovar suas promoções ou aumentos. Problema resolvido. Assim tão simples? Não foi simples. Foi 3 horas de reunião com advogados corporativos e a diretoria. Chamaram minha atenção pela cena afrontosa de mais cedo. Ele entrou no carro atrás de mim. Mas consegui.
porque não vou te perder por causa de burocracia. Um novo motorista colocou o carro em movimento, dirigiu em silêncio enquanto eu processava o que eu ouvia. Dante tinha lutado por mim, por nós, tinha enfrentado a diretoria, arriscado sua reputação, reorganizou departamentos inteiros. Por quê? Perguntei suavemente. Ele virou para mim e havia tanta emoção em seus olhos que mal consegui respirar. Porque te amo, disse simplesmente, completamente, irrevogavelmente. E sei que é rápido, sei que mal nos conhecemos, mas não posso fingir que não é verdade. Você mudou tudo para mim, Lívia. E vou fazer o que for preciso para te manter na minha vida. As lágrimas vieram antes que eu pudesse impedi-las. Eu também te amo, sussurrei, mas estava apavorada. Não tenha medo, ele me puxou para seus braços. Vamos estar juntos, um dia de cada vez. E ali, no banco de trás daquele carro atravessando São Paulo ao anoitecer, envolta nos braços do homem que tinha virado meu mundo de cabeça para baixo em menos de uma semana, eu acreditei. Não seria fácil. Haveria mais fofocas, mais desafios, mais momentos onde teríamos que escolher entre a facilidade de desistir e a coragem de continuar. Mas pela primeira vez na vida, Lívia Monteiro não estava planejando, não estava controlando, não estava se protegendo. Estava apenas vivendo, sentindo, amando. E era aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. Para onde vamos? Perguntei contra seu peito. Minha casa, disse ele, beijando meu cabelo. Vamos tomar vinho, vamos esquecer o mundo por algumas horas e vou te fazer lembrar por que tudo isso vale a pena. Sorri através das lágrimas. Promete? Prometo. Ele levantou meu rosto, me dando um beijo tão doce, tão cheio de promessas não ditas, que meu coração se expandiu. Capítulo 7. Construindo nosso mundo. 3 semanas. 21 dias desde aquele primeiro beijo na sala dele. Desde que o mundo tinha virado de cabeça para baixo e, de alguma forma miraculosa, tinha pousado exatamente onde deveria. E eu estava feliz, assustadoramente, completamente, inesperadamente feliz. Você tá com aquela cara de idiota apaixonada de novo, Camila observou, roubando um pedaço do meu croissant no café da manhã de sábado. Tipo assim, dá até ânsia de tão fofo. Não estou, menti, mas o sorriso no meu rosto me traía. Lívia, meu amor, minha linda amiga iludida. Ela se inclinou sobre a mesa, olhos brilhando com diversão. Você está radiante, literalmente brilhando como se tivesse engolido o sol. E eu sei exatamente por quê. Corei, porque ela estava certa. As últimas 3 semanas tinham sido indescritíveis. Dante cozinhando para mim em seu apartamento, ensinando-me a fazer risoto enquanto me beijava entre uma mexida e outra. Noites onde conversávamos até o amanhecer sobre tudo e nada. A infância dele em Roma, minha família complicada que mal via, nossos sonhos, nossos medos, todas aquelas camadas que vamos descascando quando deixamos alguém realmente nos ver. Manhãs onde acordava com ele observando meu sono como se eu fosse a coisa mais fascinante que já tinha visto. Passeios. Tardes de domingo preguiçosos na cama dele, sol entrando pelas enormes janelas, lençóis bagunçados, pele contra pele, conversas sussurradas entre beijos lentos que inevitavelmente se transformavam em algo mais urgente, mais necessário. E o sexo, meu Deus, o sexo! Cada vez era como descobrir um novo idioma. A forma como ele me tocava, com reverência, com paixão, com uma atenção aos detalhes que me fazia sentir estudada e adorada ao mesmo tempo. Como tinha me levado ao orgasmo 5 vezes em uma noite, apenas porque queria ver quantas vezes posso fazer você gemer meu nome até perder a voz. Como me tomava contra a parede da cozinha, rápido e urgente. Como fazia amor devagar no chuveiro, água caindo sobre nós, movimentos lentos e profundos que eram mais sobre conexão que sobre chegar ao fim. Terra para Lívia. Camila estalou os dedos na minha frente. Voltou daquela memória pornográfica que estava tendo? Não estava tendo nenhuma memória pornográfica. Seus mamilos discordam, ela apontou.
Cruzei os braços, mortificada. Você é impossível. Para de olhar meus mamilos. Sou sua melhor amiga e tenho direito a detalhes. Ela pegou sua xícara de café. Tipo, como está sendo trabalhar no mesmo prédio, mas em departamentos diferentes? Vocês conseguem se controlar? Ah, essa era uma pergunta interessante, porque trabalhar perto dele, mas não com ele, era uma tortura deliciosa. Ver Dante atravessar o corredor em uma reunião, aquele andar confiante, aquele terno perfeitamente cortado, sabendo exatamente como cada músculo sob aquele tecido se movimentava, como sua pele tinha gosto, como seus gemidos soavam quando eu mordia seu pescoço. E ter que simplesmente acenar, profissionalmente, casualmente, como se meu corpo inteiro não estivesse gritando para eu correr até ele. Conseguimos nos controlar, mais ou menos. Admiti. Mais ou menos? Ele pode ter me puxado para a sala de arquivos ontem, disse, meu rosto esquentando, por 5 minutos. E agora eu não consigo olhar para aquela sala sem lembrar da mão dele dentro da minha saia e da boca dele me dizendo para ficar quieta, senão alguém vai ouvir. Camila quase cuspiu o café. Lívia Monteiro, vocês transaram na sala de arquivos? Não transamos. Ele apenas me fez gozar 2 vezes em 4 minutos. E então voltou para a reunião como se nada tivesse acontecido, enquanto eu tive que esperar minhas pernas pararem de tremer. Isso é... Camila me olhou com algo próximo de admiração. Isso é escandaloso e incrível. E eu quero esses 5 minutos para mim também, com alguém. Qualquer um. Tenho padrões muito baixos agora. Rimos, e foi bom rir, falar sobre isso, porque por baixo de toda aquela felicidade ainda havia medo. Medo de que fosse bom demais para ser verdade, de que algo fosse dar errado, de que eu fosse acordar um dia e perceber que tinha sido apenas um sonho febril. Ei, Camila pegou minha mão sobre a mesa, lendo minha mudança instantaneamente. Onde você foi agora? Tenho medo, admiti baixinho, de que acabe, de que não seja real, de que você não mereça, ela completou suavemente. Porque você merece, Liv, merece cada beijo, cada olhar, cada te amo que ele sussurra, merece ser feliz, e é tempo de você acreditar nisso. Lágrimas picaram meus olhos, porque ela tinha razão, porque era exatamente o que eu precisava ouvir. Ele me assusta, sussurrei. A intensidade dele, a forma como me olha, como se eu fosse tudo. Talvez você seja, Camila disse. Tudo dele. E talvez esteja na hora de você deixar alguém te amar assim. Completamente, sem se proteger tanto. Antes que eu pudesse responder, meu telefone vibrou. Dante, onde você está? Café com Camila. Por quê? Dante, porque estou morrendo de saudade e você saiu da minha cama há apenas 3 horas. Eu, dramático. Dante, apaixonado. Tem diferença. Volta logo. Eu, daqui 1 hora. Dante, 30 minutos. Por favor, preparei surpresa. Meu coração deu aquele salto familiar. Deixa eu adivinhar. Camila disse lendo minha expressão. Ele quer que você volte. Preparou uma surpresa. Claro que preparou, porque ele é italiano e romântico e ridiculamente apaixonado por você. Ela fez um gesto de vai. Vai logo. Abracei-a apertado. Te amo. Eu sei, também te amo. Agora vai receber seu orgasmo surpresa ou o que quer que esse homem tenha preparado. Quando entrei no apartamento dele, nosso apartamento, minha mente sussurrou, porque eu passava mais tempo ali do que na minha própria casa agora, o cheiro me atingiu primeiro. Flores, jasmim e rosas, por todo lugar. Segui o traço de pétalas que levava da porta de entrada até a sala. E lá, meu Deus, o chão estava coberto de pétalas. Velas, centenas delas, criavam um caminho até onde Dante estava parado diante das janelas contra o céu azul de São Paulo. Música suave tocava baixinho e ele me olhava como se fosse a primeira vez, como se cada vez fosse a primeira vez. O que é isso? Perguntei, minha voz falhando. Isso, ele caminhou até mim, cada passo medido, intencional. É eu sendo incapaz de esperar mais um dia. Dante, ele pegou minhas mãos, entrelaçando nossos dedos, e havia tanta emoção em seus olhos que mal consegui respirar.
3 semanas, disse suavemente. 21 dias desde que você entrou na minha vida e mudou tudo. E eu sei que é rápido, sei que as pessoas vão dizer que é loucura, mas Lívia, ele apertou minhas mãos. Quando você sabe, e eu sei. Meu coração estava batendo tão forte que doía. O que você está dizendo? Estou dizendo que te amo. Não estou dizendo que te amo porque é novo e excitante. Estou dizendo porque é verdade. Porque acordo todas as manhãs e a primeira coisa que penso é em você. Porque vejo o futuro pela primeira vez em anos e você está em cada segundo dele. Porque sua voz falhou ligeiramente. Porque você me faz querer ser melhor, mais soft, mais humano. Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora. Então, ele continuou, e havia vulnerabilidade em sua voz que eu nunca tinha ouvido. Queria saber se você, talvez, quisesse morar comigo, oficialmente. Não apenas deixar suas escovas de dentes e algumas roupas aqui, mas realmente morar. Acordar comigo todos os dias, brigar comigo sobre quem esqueceu de comprar leite, construir uma vida comigo. Não consegui falar, simplesmente não consegui, porque era tudo o que eu queria e tudo que me apavorava ao mesmo tempo. É muito rápido, consegui dizer finalmente. Concordou, completamente. Mas quando foi que nós fizemos alguma coisa no timing certo? Nos beijamos no escritório, transamos na primeira noite juntos, nos apaixonamos em dias. Por que morar juntos seria diferente? Ele tinha um ponto. E se der errado? E se der certo? Ele retrucou, pegando meu rosto entre as mãos. Lívia, amor, eu sei que você está com medo. Sei que aprendeu a se proteger construindo paredes tão altas que ninguém conseguia escalar. Mas ele descansou a testa contra a minha, eu vou escalar. Todos os dias, até você acreditar que não vai a lugar nenhum sem mim. Promete? Sussurrei. Prometo. Ele beijou meu nariz, meus olhos fechados, minha bochecha. Prometo te amar nos dias fáceis e nos difíceis. Prometo nunca dormir com raiva. Prometo fazer café pela manhã e te dar espaço quando precisar. Prometo te fazer rir quando estiver triste. Prometo te segurar quando estiver com medo. E prometo, ele me olhou nos olhos, jamais fazer você se arrepender de ter me deixado entrar. Como eu poderia dizer não? Como poderia recusar quando cada célula do meu ser estava gritando sim? Sim, disse. Sim, quero morar com você. Quero acordar com você. Quero brigar sobre leite. Quero tudo com você. O sorriso dele foi como o sol nascendo. Graças a Dio, sussurrou, e então me beijou. Diferente de todos os outros beijos, esse tinha promessa, tinha futuro, tinha para sempre escrito em cada toque, cada suspiro compartilhado. Quando nos separamos, ambos estávamos tremendo. Agora, disse ele, aquele brilho travesso voltando aos olhos, posso te mostrar o nosso quarto e demonstrar fisicamente o quanto estou feliz que você disse sim? Quero a demonstração física, respondi sem hesitar. Ele riu, um som rico e cheio de alegria, e me pegou no colo. Como quiser, minha futura moradora, disse, me carregando em direção ao quarto. Prepare-se, porque vou fazer você gritar meu nome tão alto que os vizinhos vão reclamar. Não temos vizinhos, é um andar inteiro. Então, ele me jogou suavemente na cama, aquele sorriso perigoso curvando seus lábios. Posso fazer você gritar mais alto ainda. E fez. 3 vezes, até eu perder a voz e cair adormecida em seus braços, completamente exausta, completamente feliz, completamente dele. 2 semanas depois, meu apartamento estava meio vazio, caixas empilhadas na sala. Camila estava sentada no chão, me ajudando a embalar livros e fazendo comentários sarcásticos sobre cada item que eu decidia levar. Você realmente vai levar esse elefante de pelúcia feio? Perguntou, segurando a peça ofensiva. Ganhei da minha avó. Sua avó tinha péssimo gosto. Camila! Tô brincando, ela jogou o elefante em uma caixa. Mas sério, Liv, você está mesmo fazendo isso? Morando com ele? Depois de um mês? 5 semanas, corrigi. Como se fizesse diferença, mas ela estava sorrindo. Você está feliz? Estou, respondi, e era tão verdade que doía, assustadoramente feliz.
Então, isso é tudo que importa. Ela pegou minha mão. E eu quero todos os detalhes sórdidos de como é morar com aquele homem. Tipo, ele anda nu pela casa? Porque imagino que sim. Camila, ele tem algum amigo solteiro? Só tô checando. Rimos, e foi perfeito, porque mesmo com toda a mudança, com todo o novo, algumas coisas permaneciam constantes. Minha amizade com Camila, meu amor pelo café com muito açúcar, minha necessidade de ter tudo organizado por cor, mas agora também tinha Dante. Dante fazendo café pela manhã enquanto eu ainda estava meio adormecida. Dante lendo no sofá, óculos que ele só usava em casa, descansando no nariz, parecendo simultaneamente intelectual e devastador. Dante roubando meus chocolates e fingindo inocência. Dante me puxando para seu colo durante filmes apenas porque você estava muito longe. Dante sussurrando te amo contra a minha pele na escuridão do quarto. Dante sendo meu lar. E quando mais tarde naquela noite deitei ao lado dele na nossa cama, observando a cidade brilhar através das janelas, senti algo se assentar no meu peito. Paz. Finalmente, depois de anos construindo paredes, anos me protegendo, anos tendo medo de sentir demais, eu tinha encontrado paz. No que está pensando? Dante perguntou, dedos traçando padrões preguiçosos em meu braço. Que estou feliz, disse honestamente, que tenho medo de acordar e descobrir que foi tudo um sonho. Ele me virou para encará-lo, seus olhos sérios na luz suave da cidade. Não é sonho, disse. É real. Você é real. Nós somos reais. E vou passar todos os dias da minha vida provando isso para você. Todos os dias? Todos os dias, confirmou, mesmo nos dias em que você acordar mal-humorada, especialmente nesses. Não acordo mal-humorada. Docesa, ele sorriu. Você acorda resmungando sobre humanos serem um erro da evolução pelo menos 3 vezes por semana. Não é verdade. É totalmente verdade. E eu amo isso. Amo cada versão sua. A analista focada, a mulher apaixonada que geme meu nome, a que chora em comerciais de margarina, a que dança descalça na cozinha quando acha que não estou vendo. Todas, amo todas. E ali, naquele momento perfeito, com o homem que tinha destruído todas as minhas defesas apenas para me reconstruir mais forte, eu finalmente acreditei. Acreditei que merecia isso, que merecia ele, que merecia amor sem medo, sem proteções, sem paredes. Eu também te amo, sussurrei, todas suas versões. O CEO intimidador, o homem que chora em filmes da Pixar, o que queima torrada todo sábado e jura que desta vez vai dar certo, o homem apaixonado que me faz me sentir amada. Todos. E ali, naquele momento perfeito, com o homem que tinha destruído todas as minhas defesas apenas para me reconstruir mais forte, eu finalmente acreditei. Acreditei que merecia isso, que merecia ele, que merecia amor sem medo, sem proteções, sem paredes. Eu também te amo, sussurrei. Todas suas versões. O CEO intimidador, o homem que chora em filmes da Pixar, o que queima torrada todo sábado e jura que desta vez vai dar certo, o homem apaixonado que me faz me sentir amada. Todos. Ele me beijou, devagar, profundamente, como se tivéssemos todo o tempo do mundo. E tínhamos, porque isso, eu percebi, não era o fim da história. Era apenas o começo.